A robótica e a inteligência artificial indicam que a quarta revolução industrial está em curso. Para muitos, o período que vivemos também pode ser chamado de sociedade do conhecimento, porque esse é o bem mais valioso. É com o conhecimento que as nações buscam assumir a dianteira deste processo de transformações extremamente velozes. Daí a importância de um trabalho feito na Universidade de Brasília, a iniciação científica. Para falar sobre o tema, o Cidadania convidou 2 representantes da universidade. O diretor de fomento à iniciação científica, Sérgio Graneman, e a decana de pós-graduação, Helena Chimizo. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Então, como é feito esse trabalho de convencimento, de persuasão dos jovens estudantes para que eles iniciem um projeto de pesquisa? Então, na Universidade de Brasília nós temos o que chamamos de Programa de Iniciação Científica. É um programa voltado para os alunos de graduação. Nós temos editais anuais, onde os professores, pesquisadores, mediante um projeto de pesquisa maior, concorrem a bolsas de iniciação científica. Então, os alunos, eles entram dentro de projetos maiores de professores para desenvolver... De qualquer área? De qualquer área. Nós temos várias áreas do conhecimento, exatas, humanas e a área da saúde e vida. Nós temos 3 áreas do conhecimento, né? Grandes áreas do conhecimento. Então, em qualquer área, o aluno, ele tem essa oportunidade. Esse programa de iniciação científica, ele tem como seu principal objetivo despertar a vocação científica. Então, neste programa, ele dura 1 ano, esta pesquisa, que é feita junto com o orientador, com mais experiência. Então, ele vai desenvolver todos os passos de uma pesquisa. Então, ele vai fazer uma mini pesquisa, então ele desenvolve, além da vocação científica, de fazer a pergunta de pesquisa, que não é uma questão fácil, né? Formular o problema. Né? Então, boas perguntas de pesquisas que venham contribuir com o conhecimento já existente, né? Então, não é muito simples isso, mas é bastante importante que o aluno de iniciação científica desenvolva neste programa, né? Então, esse é o papel fundamental deste programa. Ele aprende também métodos e técnica de pesquisa, né? E esse programa a gente faz, é um trabalho completo, né? Em 1 ano ele desenvolve a pesquisa e ele apresenta os resultados também no Congresso de Iniciação Científica. Então, que é um congresso realizado dentro da Universidade de Brasília. É um grande congresso dentro da Universidade de Brasília, envolvendo todos os alunos da Universidade de Brasília e de outras universidades também. A universidade tem sido o locus para desenvolver esse congresso, de outras universidades do Distrito Federal. E qual é o percentual, não sei se você tem esses números, quantos estudantes da Universidade de Brasília estão realizando pesquisas hoje? Bom, anualmente a gente tem cerca de 2.700 estudantes de graduação nas 3 áreas do conhecimento, que são selecionados, né, para desenvolver esses projetos de iniciação científica. Há muito mais candidatos, né? Cerca de 3.200 candidatos, e 2.700 são selecionados num processo que funciona por meio de editais públicos, né? E com critérios, né, de avaliação dos projetos que os orientadores, né, professoras orientadores, submetem, né, a esses editais. Complementando os objetivos que a professora Helena falou, a iniciação científica também na UNB e em outras instituições de ensino superior tem também o objetivo de encurtar a formação desses alunos que iniciam agora na pós-graduação, porque como eles têm essa experiência de formação, como a professora Helena mencionou, eles aprendem técnicas de pesquisa, metodologia científica, métodos para análise de dados, informações, estatísticas, né? Eles são mais bem preparados para fazer pesquisas mais avançadas, né, em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ou pesquisas mais robustas, né? Já que ele já tem uma iniciação na pesquisa, ele já consegue fazer melhores perguntas de pesquisa, em maior domínio, eles podem fazer pesquisas mais avançadas, tanto no mestrado como no doutorado, né? Então, a ideia é preparar, né, desde a graduação para que ele realmente tenha um perfil de pesquisador adequado para o desenvolvimento científico e tecnológico que a humanidade requer hoje. E estas bolsas, elas são do CNPq ou são da universidade? Como eu vinha falando, hoje nós temos 2.700 alunos inscritos, né, e trabalhando com a iniciação científica na UNB, dos quais 1.100
tem uma bolsa das agências de fomento, do CNPq, da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, a FAPDF, e também da própria universidade, né, que disponibiliza recursos, né, para complementar esses recursos que vêm das agências de fomento. Então, temos 1.100 bolsistas e 1.600 voluntários. São alunos que trabalham, né, pelo gosto da pesquisa, para ter essa oportunidade de se iniciar. Né? E, qual é não sei se vocês têm esses dados, assim, a produção científica da Universidade de Brasília, em que posição ela está no Então, norte? ontem mesmo a gente, né, analisava esses dados. A Universidade de Brasília, no último quadriênio, 2013 a 2016, foi a universidade que mais produção científica realizou neste último quadriênio. Das universidades brasileiras? Em comparação com todas as universidades brasileiras. As principais, né, as mais fortes. Em que áreas a universidade se destaca? Nós temos, assim, a área da saúde, né, e vida é uma área bastante... Que é a sua área, que né? é a minha área, é bastante forte, né? Então, ela se destaca bastante. A área das ciências biológicas, a área do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, da geologia. Nós temos uma grande vocação de cuidar da vida e da natureza, digamos assim. As áreas tecnológicas também, mas menos. Nós somos mais fortes em cuidar da vida e do meio ambiente, né? Digamos assim, e das questões relacionadas ao meio ambiente, a geologia, a ecologia, né? A biologia. Tá, agora eu gostaria de saber como é que fica esse trabalho, se o trabalho de vocês é afetado, me parece que sim. A situação da universidade hoje, né? Nós vimos noticiários, estudantes protestando contra os cortes, né? A reitora afirma que há um déficit este ano de 92 milhões de reais, Exato. Que é contestado pelo Ministério, né? Mas até que ponto, então, quer dizer, eu queria ouvir de vocês qual é a situação da universidade e se esse orçamento, esse problema, afeta o trabalho de vocês. Então, o que a reitora disse, né, é verdade, né, o déficit é este mesmo, o valor. Ano passado já vivemos uma dificuldade muito grande, né? Então, mês a mês, a gente tinha dificuldade para fechar as nossas contas básicas de água, luz, telefone, etc. E este ano a mesma coisa, né? Então, a Universidade de Brasília fez dentro da universidade uma apresentação pública para demonstrar a situação real da universidade. Medidas estão sendo tomadas para que a gente possa sobreviver até o final do ano. Este é um ponto. Outro ponto em relação à pesquisa, infraestrutura de pesquisa, a universidade está buscando priorizar a área acadêmica e a área da pesquisa. Então, mesmo com todas as dificuldades, a grande priorização está sendo na área acadêmica e na área da pesquisa. Além disso, né, como decana de pós-graduação, a gente tem buscado outras agências de fomento para complementar o nosso recurso financeiro para infraestrutura de pesquisa. Então, eu posso dizer que a gente tem tido um diálogo muito forte com o CNPq, com a nossa FAPDF, né, no sentido da gente garantir os 2% para pesquisa em vários tipos de editais para pesquisa mesmo, né, edital que a gente chama de demanda espontânea, que pode abrigar vários tipos de pesquisa de várias áreas. Bolsas também a gente tem conseguido com a FAPDF, né, e com a própria CAPES. Estamos participando agora de um grande edital, chama edital CAPES Print, né, que vem trazer fomentos para os programas já internacionalizados, para melhorar o grau de internacionalização. O grau de internacionalização, ele aumenta muito o nosso impacto, né? O que eu estou chamando de impacto? É o reconhecimento dessa produção científica pela comunidade acadêmica, não só brasileira, mas também dos pesquisadores do mundo, né? Então, com isso, a gente fazendo, então, uma colaboração, né, com as outras instituições de pesquisa e a nossa pesquisa tendo impacto, a gente consegue chegar em soluções, né? Então, a pesquisa, ela precisa de várias etapas para chegar
a prática, digamos assim, né? A ter um resultado, uma consequência positiva na prática e na vida das pessoas. Às vezes leva tempo, né? Então, esse é um outro ponto que a gente, nessa crise, né, que vem nos afetando desde 2014, né, ciência e tecnologia, teve um corte de financiamento drástico de 60%, então vem desde 2014, essa situação não tem sido fácil, mas a Universidade de Brasília, surpreendentemente, né, com todos esses ajustes e arranjo, né, um esforço muito grande dos pesquisadores da Universidade de Brasília, da gente se manter em primeiro lugar no ranking de produção científica, por exemplo. O dado que eu tenho aqui é que o orçamento do Ministério, porque vocês são afetados pela crise das universidades, o orçamento do Ministério da Educação, mas tem também, como você falou, as agências de fomento à pesquisa, o orçamento da ciência e tecnologia no Brasil, né? A gente sabe que esse orçamento encolheu, então, hoje ele corresponde a menos da metade do que era há 5 anos atrás. Né? Isso é catastrófico para o país. Para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, isso é catastrófico. Né? Isso tem consequência a curto, médio e longo prazo fortemente, né? De dependência de conhecimento, né, dos países do primeiro mundo, tecnológica, né? Então, a gente vai viver um país muito mais caro, né? Que a gente vai ter que importar. Na iniciação científica, principalmente, né, é uma forma de renovar os quadros de pesquisa. Né? Renovar os quadros de pesquisadores, né, que no futuro farão a ciência e tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a inovação no país. Né? Então, esses cortes são extremamente graves, né? Porque o país pode estar comprometendo toda uma geração futura que teria esse papel, né, de desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação no país. Na UNB, como a professora Helena falou, há um esforço muito grande, né, para que continue se financiando. Eu estou falando aqui especificamente da iniciação científica, né, mas isso para a pesquisa em geral. Né? Então, nós temos, assim, dando alguns detalhes a mais, nós temos 3 programas dentro da 4 categorias de programas de iniciação científica. Um é o programa geral, né, que abarca todos os estudantes de graduação, e aí nós temos um outro programa que é de ações afirmativas, um programa institucional, né, de bolsa de iniciação científica para as ações afirmativas. Então, voltado a alunos que ingressaram na universidade por cotas, afrodescendentes, indígenas, alunos de baixa renda, alunos egressos de escolas públicas do ensino médio. Né? Temos um outro programa que se chama voltado ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, sempre com a iniciação, né? E um 4º programa que é dirigido aos alunos de escola de ensino médio. Então, todo esse esforço está sendo feito para manter e para continuar, né, desenvolvendo essa geração que continuará com a pesquisa, né, nos programas de mestrado e doutorado. Então, assim que a universidade tem trabalhado, né, com um grande objetivo de inclusão, não só de alunos das diferentes áreas, mas também de professores que às vezes não têm oportunidade de atuar, né, professora Helena, nos programas de pós-graduação. Então, eles, com a iniciação científica, eles conseguem desenvolver suas pesquisas, fazer as publicações, né, e continuando com a sua vida acadêmica. Eu pergunto assim, na universidade hoje, todos os professores da graduação são mestres ou doutores? Todos têm? São. Nós temos 97% de professores com doutorado. Então, o Reúne, né, com o programa Reúne, a universidade teve uma expansão, né, muito grande, em 4 campos agora, né? E o quadro de professores, 97% de doutores. Nós temos muito poucos com mestre, né? Todos os concursos já abrem com nível doutorado. E quando não existe, né, há que se justificar, passar, enfim, em conselhos maiores, até para justificar essa exceção. Bem, a gente falou aqui das dificuldades orçamentárias que vocês vivem, porque é a parte do setor público, mas o setor privado também, em outros países, tem uma participação importante no financiamento da pesquisa. E aí, eu acho que nós temos uma boa notícia, que foi um decreto publicado pelo governo em fevereiro, regulamentando o marco legal da ciência e tecnologia, que é uma lei de 2016, né, aprovada aqui no Congresso. Me parece que esse decreto vai estreitar o relacionamento entre a universidade
e a iniciativa privada. É verdade isso? É verdade. Esse decreto é um decreto muito esperado, né, porque no Brasil quem desenvolve pesquisa e inovação são as universidades públicas. Então, a universidade pública precisa de mais dinheiro, não só porque ela desenvolve formação, ela desenvolve a pesquisa, ela é responsável pelo desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico. Então, essa legislação muito trabalhada, muito esperada. A gente precisa, de fato, né, fazer uso dessa nova legislação para que a universidade se aproxime, né, do setor produtivo e desenvolva pesquisas mais necessárias, né, para o dia a dia da população. O desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, ela só pode acontecer se a gente tiver uma maior parceria com o setor produtivo. E isso, assim, se a gente se compara, né, com os países como a Alemanha, por exemplo, é o que nos falta, né? Nos aproximar, a universidade tem que se aproximar mais do setor produtivo, aquilo que o professor Sérgio, para desenvolver a inovação. A inovação não se desenvolve com a pesquisa básica, ela se desenvolve com a pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada, ela prescinde, então, do setor produtivo. Mas vocês podem me dar um exemplo prático de como esse decreto vai ter um impacto, então, na vida acadêmica? Sim, porque agora, até hoje, a gente tinha muita dificuldade de fazer parceria com qualquer indústria, por exemplo, né? Para fazer formação e para fazer pesquisa. É uma burocracia enorme. A gente não consegue, não tem muita dificuldade. Vamos ver daqui para frente como é que a gente vai fazer. Me parece que, pelo que eu li, até para instalar uma empresa, para instalar um laboratório dentro da universidade, era extremamente burocrático. Enorme, né? No sentido de milhões de não pode fazer, né? Não pode fazer, não pode fazer. E isso acaba não deixando. E nós somos muito, por estarmos em Brasília, nós somos muito procurados pelo governo, por exemplo, né? O governo conta, né, muito com a capacidade da universidade para resolver seus problemas. O governo local. O governo local. O governo local. Ele quer soluções. Ele quer soluções na área de recursos hídricos, por exemplo. A crise hídrica, ela é um problema, né, não só no Distrito Federal, São Paulo já passou por isso. Então, ela requer, né, mas é muito difícil a gente trabalhar com diretamente, receber dinheiro das agências para fazer pesquisa, né, para pagar bolsa para alunos. Então, esta lei vem no sentido de nos ajudar nesse sentido, de entender que a universidade ela pode, sim, né, receber recursos de empresa privada para fazer pesquisa, para comprar insumos, para pagar bolsa para alunos. Aí a gente tem mais bolsas, né, para alunos de mestrado e doutorado, inclusive. Eu acho também que daria para ressaltar que a universidade hoje tem um parque científico e tecnológico também, que já há cerca de 10 empresas que participam desse parque para desenvolver projetos em conjunto com a universidade. Há também o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, o CDT, que tem uma incubadora de empresas, né? Então, muitas, até empresas originadas de iniciativas de ex-alunos, né, de egressos da UNB, que criam startups e aí vão, no chamado hotel de projetos, né, vão se desenvolvendo até conseguir fazer com que essa empresa tenha acesso ao mercado, né, e desenvolva seus produtos e serviços. Então, acho que é uma experiência muito interessante. Mas a lei, essa lei da ciência e tecnologia, não resolve, na minha opinião, porque hoje, na universidade, a gente consegue, né, professora Helena, consegue captar mais recursos próprios do que consegue gastar. Há uma limitação orçamentária, né, que o Congresso Nacional aprovou. Então, essa restrição orçamentária, nós podemos, por exemplo, hoje temos aprovados para gastar 110 milhões de recursos captados pela própria universidade. E nós captamos cerca de 187, 190 milhões. Então, essa diferença não estamos autorizados a gastar. Por causa do teto de gastos? Exatamente. A lei do teto. Então, essa outra lei precisa ser adequada a esse teto, né? O teto deve ser flexibilizado, provavelmente, porque senão vai ser uma lei inócua, na minha opinião. Hoje nós já arrecadamos e não conseguimos gastar. Então, se a continuar esse cenário, né, pouco vai resolver. E a universidade tem capacidade, como a professora Helena falou, tem muita solicitação, muita demanda do governo distrital, das empresas, do governo federal mesmo, né? E acaba não conseguindo
aplicar esses recursos. Bem, vamos continuar falando do panorama da ciência e tecnologia no Brasil. Eu queria chamar uma arte, aqui a gente vai ver alguns gráficos, a arte 1, né? Nós vemos claramente que, a partir dos anos 90, há um incremento da publicação de artigos de cientistas brasileiros, de pesquisadores brasileiros, em periódicos internacionais, né? Chegamos ao número de 2017, 68.908. Agora eu queria ver a arte 2, a produção comparado com alguns países, né? A produção em milhares de artigos, Estados Unidos claramente na dianteira, né? A gente compara com a Coreia, que conseguiu fazer uma revolução na educação. Sim. E a gente vê a diferença, né? Também acima do Brasil. O Brasil ali, comparado com a Argentina, está melhor, né? Agora eu quero chamar a arte 3, que mostra um comparativo do percentual gasto por cada país em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, isso envolve investimento público e privado, comparado com o produto interno bruto. O Brasil investe mais do que a Argentina, né? E vem crescendo, cresceu do ano 2000 até 2015, nós começamos com 1,05 e chegamos a 1,28. A Argentina, 0,40, subiu para 0,63. Agora, claramente, a Coreia um desenvolvimento muito mais expressivo, de 2,18 para 4,22, e os Estados Unidos cresceram um pouco, né? Mas ainda acima do Brasil. E agora eu quero chamar a arte 4 para mostrar o impacto nos artigos na publicação, o resultado do aumento do investimento, né, relacionado com o PIB, na produção de artigos científicos. No caso do Brasil, a gente vê claramente que, à medida que o país aumentava o investimento em pesquisa, mais impacto na comunidade científica internacional o país passou a ter. Essa relação direta, né? Então, eu queria que vocês comentassem esse resultado. Então, a primeira arte, né, que mostra então a evolução, né, do número de artigos científicos, ele tem uma relação muito direta com a forma, né, que a CAPES, como agência de fomento, né, e uma agência preocupada com o desenvolvimento de recursos humanos, o modus operandi, né? Então a avaliação da CAPES, ela é estreitamente relacionada com a capacidade dos programas de pós-graduação de produzirem artigos científicos em quantidade. Agora nós estamos num outro momento, nós já atingimos uma quantidade muito rapidamente, né? Por esse efeito indutor da avaliação, a gente conseguiu chegar nisso. Agora, a gente precisa agora ter qualidade, né, dessas produções científicas, no sentido de ter um impacto científico maior. Acho que esse é o ponto que nós estamos, né? Em relação ao investimento, é catastrófico, né? Como eu já disse anteriormente, né? Um país gastar tão pouco do PIB em ciência e tecnologia, ele limita o futuro do país em termos de desenvolvimento, né? Científico e tecnológico. Porque a gente viu uma evolução ali dos anos 90, mas quando chega por volta de 5 anos atrás, sim, aí começa a cair ou estabiliza. Né? Então, um país que quer se desenvolver, né, e quer também que a educação vá bem, ele investe em pesquisa. Que nós, aqui no Brasil, fazemos o duplo papel, a universidade faz o duplo papel de formação e desenvolver pesquisa e conhecimento científico e tecnológico. Né, esse papel que as privadas não fazem, né, na sua grande maioria. Então, a gente tem os laboratórios dentro das universidades para desenvolver conhecimento científico e tecnológico. Então, a falta de investimento para um país é catastrófica. O Brasil precisa, mesmo em épocas, né, que o Brasil esteve melhor, de crescimento econômico, né, muito favorável, pleno emprego, ele não investiu adequadamente também em ciência e tecnologia. Eu pergunto também se vocês enfrentam uma dificuldade, porque há a discussão sobre a educação brasileira como um todo, né? A qualidade da educação, ou seja, no ensino fundamental, no ensino médio, se isso também tem um impacto, é uma dificuldade, tem impacto na universidade. Obviamente que sim, né? Se o ensino, né, fundamental e médio não é
priorizado, né, receberemos cada vez mais egressos com menor capacidade, né, menos competências, habilidades, né, para desenvolver estudos no ensino superior, né. Os gráficos que estão aqui são muito claros, né, de demonstrar isso. Se a gente se compara com a Coreia, como a professora Helena falou, é catastrófico, né? Ver que um país menor que o nosso, né, que tem talvez menos recursos naturais e humanos, né, comparativamente tem um crescimento tão diferenciado, né? E uma das artes que foi mostrada, né, é que o investimento é diretamente proporcional, né, à qualidade do que se publica, do que se divulga, né? Cresceu o investimento de 1,05, se não me engano, com 14 mil artigos. Quando chegou a 1,28, estava próximo de 60 e poucos mil artigos, né? Então, isso faz parte da divulgação, né, e do crescimento do país e reconhecimento perante a comunidade internacional. Então, é diretamente relacionado. Acho que a educação tem que ser priorizada em todos os níveis, né? É só assim que o país, na verdade, vai ter um reconhecimento internacional e uma sociedade que tem melhor qualidade de vida, que tem um desenvolvimento mais pleno, né? Pleno, esperado. Bem, estamos chegando ao fim do programa. O assunto é apaixonante. Obrigado por terem aceitado o nosso convite e sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado, então. Se você quiser rever, baixar ou assistir a este programa, visite o site senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 6199 966-1616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.